Oi pessoal, aqui é a Tabata. Antes de ver esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Combinado? Muito obrigada e bora pro vídeo. Tô aqui porque lá atrás, quando eu tinha 11 anos de idade, Eduardo Campos, que hoje é meu sogro, Coincidências da vida. isso é muito doido. Ele era ministro da Ciência e Tecnologia do presidente Lula e ele decidiu criar uma Olimpíada de Matemática para alunos de escola pública, Nossa, que para que legal. eles pudessem competir, tivessem essa oportunidade. A OBMEP virou a maior Olimpíada do mundo. Eu participei dela quando eu estava no sexto aninho, com 11 anos. Fui medalhista de prata, depois de ouro. Entrei no avião pela primeira vez na minha vida para receber a medalha do Eduardo Campos, em Recife. Meu pai estava lá também com a gente. Hoje nem meu pai, nem o pai do João são vivos. Então, muito, muito especial que eles tenham estado juntos. E aí, minha vida mudou para sempre. Bolsa de estudo em escola particular, participei de 40 competições, robótica, aí um lado mais nerd que eu sei que a Laura tem também, astrofísica, química, e me encantando pela ciência, me apaixonando pelo conhecimento, mas sempre vendo muito essa desigualdade, que acho que essa é uma das razões pelas quais eu tô aqui. Eu vivi dentro de casa tudo que a educação pode te trazer, de você conhecer o mundo, de você... Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade e poder fazer faculdade em Harvard, da ciência política, astrofísica, a vida, Deus, a educação, me deram um mundo por meio da educação. Mas dentro de casa, eu também vi de muito perto o que acontece quando a educação não chega. E eu acho que é até por essa segunda parte que eu tô aqui. O exemplo que eu mais uso, porque para mim é o mais forte, é o do meu pai. E aí, se eu puder falar um pouquinho dele, Claro, porque sim, ele fala por muito de quem eu favor. sou. E assim, começando do começo, meu pai conheceu minha mãe grávida de mim. Minha mãe engravidou muito jovem no ensino médio, uma história que segue se repetindo. Ela não teve acolhimento da família, nem do meu pai biológico. Conheceu meu pai com 3 meses de gravidez. Meu pai assume essa mulher grávida, me assume como sua filha. E meu pai era um cara extraordinário. Ele não tinha formação no ensino fundamental, mas ele era cobrador de ônibus, escrevia tudo que ele via em cadernos que ele me dava depois. Meu pai leu Harry Potter comigo. Meu pai me ensinou a amar Malbatã, o homem que calculava, então a amar matemática. Meu pai inventava 1000 histórias pra gente, que ele falava que um monge que estava no cemitério, que tinha contado pra ele. Meu pai era um cara muito brilhante. Mas meu pai não teve oportunidade, e meu pai não teve a oportunidade de ter suas doenças tratadas. E a gente descobriu bem no finalzinho da vida do meu pai que ele tinha bipolaridade, algo que nunca foi diagnosticado, nunca foi tratado. E talvez até por isso ele era alcoólatra, depois desenvolveu a dependência química e a gente perdeu meu pai quando eu tinha 18 anos de idade. Por que eu trago isso? Porque desde muito nova eu passei a comparar essas trajetórias. Eu com 13 anos, cursando uma escola de elite, sonhando com o mundo, e gente que cresceu comigo se perdendo para as drogas, para a criminalidade, perdendo a própria vida em alguns casos. Eu, no ensino médio, viajando o mundo para representar o Brasil nas Olimpíadas Científicas e vendo meu irmão na escola pública sem ter uma aula de química durante todo o ensino médio. Eu passei em Harvard, posso escolher onde eu vou estudar com bolsa completa. E meu irmão, pouco tempo depois, não passa em nenhum vestibular porque não tinha como passar, ele não teve aquele conhecimento. E aí, meu irmão, dentro de casa, né? Minha mãe voltou, fez o ensino médio. Meu irmão hoje é formado na faculdade, mora em Ai. Portugal, um mega programador também. Mas quem estava um pouquinho mais longe, sabe, a gente foi perdendo mesmo. Então, muito cedo, assim, com 14, 15 anos, eu entendi que eu era ativista pela educação, com o que eu podia fazer na época. Muito trabalho que eu tinha na igreja, social, que eu ia levar aquilo para a escola, para a sala de aula, que essa era a minha missão no mundo. Então, se eu tô aqui hoje, depois de ter tentado tantas coisas na educação, se eu enxergo a política como esse lugar de transformação, é porque Deus foi muito generoso comigo com as oportunidades que me deu, mas nunca deixou eu acreditar que era só meu esforço. A vida foi sempre me mostrando que se tem uma desigualdade de oportunidades, todo o resto deixa de ser um sonho, uma possibilidade, né? Uma aula de ciência política que mudou, também te deu mais vontade de Teve. entrar nessa novo caminho. Conta mais dessa experiência que você teve, que mudou da astrofísica para a ciência política. Minha família não entendeu nada, mas eles já tinham me entregado nas mãos de Deus. Tem de novo a ver com meu pai. E aí, um momento
mais difícil que eu já vivi, mas talvez por isso mesmo o mais formador de quem eu sou hoje. Eu passei em Harvard dia 8 de março de 2012. A gente perdeu meu pai para as drogas, para o suicídio de uma forma muito, muito pesada, 4 dias depois. Vocês imaginam o nó que isso deu na minha cabeça? A culpa de novo. Meu pai era muito doido. Ele era, tipo, meu maior apoiador. Ele não tinha feito nem ensino fundamental e ele, tipo, não, você vai pra Harvard, você vai pro MIT, e isso é pra você, ia comigo em tudo. Coisa assim que outras pessoas da minha comunidade, da minha família, nem entendiam o que estava acontecendo comigo. E meu pai tava lá. Meu pai tava lá em Recife comigo, meu pai tava lá nas premiações comigo. E aí, quando a gente perde meu pai dessa forma, eu me sinto muito culpada. É tipo, que lição é essa que a vida quer me dar? Porque justo agora que a gente realizou o nosso sonho, sabe? Por que que, tipo, não foi 2 anos depois que eu poderia fazer alguma coisa, eu ia ter dinheiro, sei lá, eu ia conseguir internar meu pai. Meu pai sempre quis se internar, mas ele nunca conseguiu vaga no serviço público. E a gente não tinha condições de pagar o privado, e o convênio era ruim, por aí vai. E aquilo foi tipo, não, a culpa é minha. Eu sou metida besta, eu sou ousada demais, eu dei espaço maior do que a perna e a vida tirou de mim meu maior apoiador. E aí eu cheguei a desistir de fazer faculdade. Eu fazia física na USP, eu simplesmente abandonei o curso. Eu só não parei de trabalhar porque a partir daquele momento eu era a única pessoa na minha casa que estava trabalhando, então não tinha essa opção. E eu escrevi para Harvard, Princeton, Caltech, Yale, todas falando, eu não vou. Caramba. Não vou. Poucas pessoas sabem disso, mas eu falei, não é pra mim. E aí, por que eu fui, né? Porque, de novo, eu não tava sozinha. Eu poderia contar tudo que eu contei pra vocês falando dos professores. O professor que me falou que tinha vestibular, a professora que me falou da UBMEP, o professor que descobriu a dependência química do meu pai, o professor que entendeu que se a escola não bancasse minha passagem, meu almoço, eu ia abandonar o ensino médio, a professora que comprou maquiagem, roupa pra eu ir numa premiação, a professora que me deu o notebook dela. Se alguém me bancou pra eu chegar até aqui, foram os meus professores. E aí, quando isso aconteceu, eles ficaram desesperados, porque era um sonho deles, de muitos anos também. E aí, eu não sei nem como, até hoje, assim, conseguiram visto pra mim, da noite pro dia, passagem pra eu conhecer as universidades, apoio psicológico, estavam comigo no enterro do meu pai, na missa de 7º dia. Eles estavam lá comigo, falando assim, você não pode desistir. Não é sobre você, é sobre quem vem da escola pública, é sobre quem vem da periferia, você tem que ir. E aí eu fui, tipo, eu mandei a resposta pra Harvard no dia mesmo, do prazo final. Caramba. Sem saber o que ia acontecer. Então, quando eu fui pra Harvard, eu tinha aquele sonho antigo, eu tinha a resposta. Você vai fazer o quê? Astrofísica. Eu tinha passado os últimos 5 anos dizendo isso. Mas depois que eu perdi meu pai, eu já sabia que não era isso. Eu vou fazer o quê morando nos Estados Unidos? Eu vou fazer o quê fazendo pesquisa em astrofísica com essa história? Assim, não pode ter sido em vão, sabe? Tanto sacrifício pra nada. E acho que um pouco de como eu me convenci aí, de novo, não achando que eu ia dar conta, que eu era boa o suficiente, que era pra mim, mas foi de eu vou de alguma forma pra fazer valer a nossa história, mas não é só a minha, é do meu pai também. Eu vou pra trabalhar com educação, eu vou porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Mas tá, vou fazer qual curso? E aí entra o curso de ciência política. Harvard te obriga a fazer aula em 8 áreas do conhecimento. Eu, nerdona, mal falava inglês. Aí fui lá parar, eu acho que era Gov 1295. Governo 1295, Política Comparativa da América Latina, com Steven Levitsky, que é o autor de Como as Democracias Morrem. E aí eu chego na aula quase sem falar inglês, tipo, sou de exatas, o que vocês estão falando aí? E a aula tem tudo a ver com a minha história. A aula é sobre desigualdade, a aula é sobre política pública, a aula é sobre educação. E o professor Levitsky, super provocador, ele diz que eu fui a melhor aluna dele. Eu sempre digo, com o pior inglês. Porque ele nem entendia minhas perguntas, mas eu fazia muitas perguntas. Porque eu tava assim, eu não queria impressionar, eu queria entender. Sim. Eu queria entender a minha história. Eu queria entender o que tinha acontecido. E aí foi fundamental, porque não tinha um curso de educação em Harvard. Aí eu falei, olha, não é educação, mas eu vou fazer governo, eu vou aprender sobre política pública e eu vou transformar a educação do Brasil. Então, acho que antes de sonhar em ser política,
eu sonhei em ser secretária, ministra da educação. Legal. Não sei se faz sentido, mas antes, cientista total. Curtiu esse vídeo? Então não esquece de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos aqui do meu canal. Um beijo e até a próxima!